Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Eu convido os irmãos a colocarem de pé mais uma vez, para lermos a palavra de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus, Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente o que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus amados irmãos, todos que estão me ouvindo nesta noite, este texto aqui conta a história de uma mulher que, embora nós não saibamos o nome dela, nós podemos crer que ela foi e continuará sendo sempre uma mulher de fé. Uma mulher marcada pela dor e pelo sofrimento. Como nós acabamos de ler aqui no texto, ela tinha uma doença incurável para a época e ainda tinha o preconceito religioso que ainda a considerava impura perante a sociedade. Mas mesmo assim, aquela mulher de fé foi persistente até ser alcançada por Jesus Cristo. Podemos ver aqui no texto também, em meio à multidão que seguia, em todo meio àquela multidão que seguia Jesus, cada um estaria ali por um motivo pessoal. No meio daquela multidão, havia alguém que talvez não era nem visto por todos, pois o texto diz que uma grande multidão seguia, comprimia a Jesus. Esta mulher, podemos ver aqui o exemplo desta mulher, ela seguia a Jesus de um modo diferente da multidão. Ela seguia a Jesus não apenas por seguir, mas ela seguia pela fé. Ela não tinha forças, mas ela tinha uma fé corajosa. Embora tivesse no meio da multidão, sua fé era sublime e atingia as alturas até Deus. Como nós vemos aqui no texto também,
a dor daquela mulher já havia chegado ao limite. Foram 12 anos de sofrimento, como diz no versículo 25. Havia gastado tudo o que tinha com medicamentos, com tratamentos de saúde, e nada resolveu o seu problema. Talvez aquela mulher já estivesse frustrada com a medicina, não tinha mais esperança. Mas o texto diz que aquela mulher ouviu falar sobre Jesus. Um raio de esperança brilhou para ela. E aquela mulher gastou as suas últimas forças até chegar e ser alcançada por Jesus. Podemos ver de todas as pessoas que seguiram a Jesus, esta mulher foi uma pessoa de um dos maiores exemplos de fé. Porque, como eu falei anteriormente, mesmo sendo perseguida pela sociedade, era considerada impura, mesmo em meio à enfermidade que estava enfrentando, ela se arrastou até ser alcançada por Jesus Cristo. Sua fé veio porque ela ouviu falar de Jesus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e todos nós, como temos andado diante da fé que depositamos na pessoa de Jesus? Talvez muitos já tenham ouvido falar de Jesus, talvez muitos já tenham ouvido falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas é necessário seguirmos a Jesus unicamente pela fé, mesmo que isso seja preciso se arrastar aos pés dele e ser erguido pelas suas mãos poderosas. A nossa mensagem nesta noite tem como título: um exemplo de fé verdadeira. Um exemplo de fé verdadeira. O que podemos aprender com o exemplo de fé verdadeira desta mulher? Quero extrair 3 lições, baseado aqui na história desta mulher que ouviu falar de Jesus, que foi alcançada por Jesus e por fim foi curada, libertada e salva por Jesus. Em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos com esta mulher de fé é que ela buscou a Jesus para a solução do seu problema. Aquela mulher buscou em primeiro lugar a Jesus para a solução do seu problema. Ela levou o seu problema para Jesus. Aquela mulher estava enfrentando um problema que parecia insolúvel. Essa mulher, depois de procurar vários médicos sem encontrar a solução para o seu problema, ela ouviu de Jesus e ela foi buscar a Jesus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, às vezes nós somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, talvez de uma enfermidade. Muitas vezes, talvez muitos são levados a Jesus depois de um casamento também rompido, de uma dor que já vem afligindo vários anos em suas vidas.
Muitos talvez tenham sido levados a Jesus, talvez por uma situação difícil que esteja passando financeiramente. Talvez muitos tenham sido levados a Jesus, um filho problemático no seu lar, achando que aquele filho ou aquela filha não tem mais solução para a vida dele ou dela. E tantas outras situações difíceis que venhamos a enfrentar. Mas essa mulher de fé, ela nos ensina que ela rompeu todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus. Uma aplicação que podemos fazer para as nossas vidas, em primeiro lugar, amados irmãos, é que os nossos problemas, muitas vezes, não apenas nos afligem, mas muitas das vezes os nossos problemas, eles nos arrastam lá para os pés de Jesus. E quando os nossos problemas parecem insolúveis, podemos ter esperança, podemos levá-lo até Jesus. O versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque ela dizia no coração, versículo 28. Olha o propósito que ela botou. Olha a fé que aquela mulher tinha em Jesus. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A mulher ouviu sobre a fama de Jesus. Ela colocou o propósito no seu coração. E o que foi que ela ouviu da pessoa de Jesus? Ela ouviu que Jesus dava vista aos cegos. Ela ouviu de Jesus que Jesus purificava leprosos. Ela ouviu Jesus que libertava os cativos, que levantava os coxos. Ela ouviu de Jesus que ele ressuscitava até mortos e devolvia o sentido da vida para os pecadores que se arrependiam e se prostravam aos seus pés. E quando essa mulher ouviu a fama de Jesus, quando tudo parecia estar perdido, ela encontrou uma saída em Cristo Jesus. Olha, se ele cura cegos, se ele purifica leprosos, se ele liberta cativos, se ele levanta os coxos, se ele ressuscita até mortos e dá sentido na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados, eu vou colocar esse propósito no meu coração. Se eu for e tocar nas suas vestes, eu serei curada, porque eu deposito toda a minha fé, toda a minha esperança agora em Jesus Cristo. No meio daquela multidão que comprimia Jesus, a mulher tocou nas vestes, foi curada, e Jesus pergunta: quem me tocou? O que houve de tão especial no toque daquela mulher que Jesus indaga e faz essa pergunta para todos: quem me tocou? Porque de mim eu senti que saiu o poder. Amados irmãos, aquela mulher não tocou em Jesus acidentalmente, porque ela pretendia mesmo tocá-lo. Foi um toque intencional. A intenção daquela mulher era tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Ela pretendia ser curada do seu mal que a atormentava há tantos anos. Aquela mulher tinha um propósito definido no seu coração. Aquela mulher também acreditava que Jesus tinha um poder para curá-la. Foi um toque de uma verdadeira fé. Quando a mulher tocou em Jesus, diz o versículo
29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ou seja, o propósito definido que ela já tinha no seu coração, o toque que ela conseguiu alcançar Jesus, foi um toque eficaz. A fé que ela tinha em Jesus, no momento que ela toca, a hemorragia se estanca. Amados irmãos, o que é que podemos aprender aqui para finalizarmos esta primeira verdade do texto que acabamos de ler? Amados irmãos, aprendamos o seguinte: todos os seres humanos, isso eu digo, homens e mulheres, são prisioneiros de algo ou de alguém. Talvez muitos sejam prisioneiros do pecado, talvez muitos sejam prisioneiros de Satanás, talvez muitos sejam prisioneiros do medo, da amargura, da desilusão, do fracasso, ou de tantas outras circunstâncias. Quantas pessoas são prisioneiras de alguém ou de algo? Certa vez alguém já disse uma frase interessante. Diz o seguinte: a maior liberdade de um homem ou de uma mulher pode ter é tornar-se prisioneira ou prisioneiro de Cristo. A maior liberdade de um homem ou de uma mulher pode ter em sua vida é tornar-se um prisioneiro ou uma prisioneira de Cristo. Porque ali, verdadeiramente, estarão seguros. Aquela mulher estava aprisionada, aquela hemorragia que há 12 anos se arrastava em sua vida. Aquela mulher, ela foi curada. E como ela foi curada? Ela foi curada fisicamente. O fluxo de sangue se estancou. Ela foi curada emocionalmente. Jesus não desprezou, pois ela era desprezada por ser considerada impura. Jesus lhe chamou de filha. Jesus curou fisicamente, emocionalmente, e Jesus curou aquela mulher também espiritualmente. Jesus, lá no final do capítulo, do versículo 34, ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aí surge uma pergunta para as nossas vidas: de que nós precisamos ser curados? Será que precisamos de uma cura física? Jesus pode fazer isso. Talvez precisamos ser curados emocionalmente. E Jesus tem a cura para as nossas emoções. Talvez muitos que estejam me ouvindo precisam ser curados espiritualmente. Jesus, ele tem a cura espiritual para todo pecador que vai a ele depositando a fé no Filho único de Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendamos em primeiro lugar essa primeira e grande lição para as nossas vidas. Com essa mulher, que ela levou todos os seus problemas até Jesus. Qual o problema da sua vida? É físico? É emocional? É espiritual? Vá a Jesus, corra a Jesus, ponha um propósito no seu coração, que Jesus jamais desprezará aqueles que venham a Ele com a verdadeira fé para ser alcançado e curado por Ele. Mas em segundo lugar, nós aprendemos com esta mulher de fé
que ela, depois de ser curada, ela teve um contato pessoal com Jesus. Versículo 32 e o 34. O versículo 30, Jesus indaga, pergunta: quem foi que me tocou? Os discípulos dizem: Senhor, todos nós aqui, uma multidão dessa, tu pergunta quem te toca, tu no meio da multidão. Mas ele disse: alguém me tocou diferente. E no versículo 32, diz que Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E no versículo 33 diz: então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que se nela operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. A segunda lição que aprendemos com esta mulher de fé é que ela teve o contato pessoal com Jesus. O encontro pessoal daquela mulher com Cristo foi o maior objetivo na vida daquela mulher. E o encontro pessoal que precisamos ter com Jesus Cristo é o nosso maior objetivo que devemos ter em nossas vidas. Nós podemos ver que Jesus frequentemente estava no meio da multidão. Há várias passagens bíblicas que dizem que Jesus atraía o quê? Multidões. Mas a maioria das pessoas que buscavam a Jesus não tinham um contato pessoal verdadeiro com Cristo. Pois a Bíblia, o próprio Jesus Cristo ensinou: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas verdade é que sempre que no meio de uma multidão alguém toca em Jesus para a fé, isso mexe o coração de Jesus. Aqui uma multidão apertava, mas só uma mulher tocou em Cristo pela fé. A multidão ia e vinha, mas só essa mulher toca e só ela recebe a cura, e só ela impressiona, só ela toca o coração de Jesus Cristo. E podemos ver esta realidade dos nossos dias. Aos domingos, a multidão vem à igreja, mas aqui e ali, alguém é encontrado chorando pelos seus pecados e regozijando-se em Cristo pela sua salvação. Então Jesus pergunta a estes: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. Meus amados irmãos, podemos aplicar também outra realidade para os nossos dias. Às vezes muitos vêm para orar na igreja, e isto é o dever de todos nós, pois Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Muitos vêm para orar, mas não tocam em Jesus pela fé. Muitos às vezes estão sentados à mesa do Senhor, mas não estão em comunhão com Cristo. Muitos são batizados, mas nunca nasceram de novo. Muitos vêm à igreja, mas não se encontram com Jesus Cristo. Mas uma coisa, a palavra de Deus, ela nos adverte: não abra mão de tocar hoje em Jesus Cristo pela fé. Não se contentem apenas em orar,
Não desista de estar verdadeiramente em contato com Jesus. A mulher não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus. Ela desejava algo maior e melhor para a sua vida, de ser curada. Ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Imagina aí, amados irmãos, uma mulher no meio de uma multidão, com uma hemorragia que se arrastava há 12 anos. Ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Havia uma grande multidão. Ela estava no meio da multidão, apesar de estar doente, de estar fraca, impura e rejeitada, mas ela não desistiu. Os obstáculos não impediram dela chegar até Jesus. Por isso que Jesus diz, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder para quem tocou em Jesus. E quando nós lemos esse mesmo texto, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 46, ele narrando esta mesma passagem desta mulher que foi curada da sua hemorragia, Jesus diz, Lucas narra da seguinte maneira, eu senti, disse Jesus, que de mim saiu poder. O poder para sermos salvos. Mas uma coisa interessante aqui, que ela tocou em Jesus secretamente. Ninguém percebeu quando ela tocou. Apenas Jesus Cristo. E o que é que podemos aprender? Vá a Jesus, como aquela mulher secretamente. Mesmo que seu esposo, mesmo que sua esposa, seus filhos não saibam, Jesus vai lhe libertar de todo e qualquer mal na sua vida. Mas aquela mulher também tocou em Jesus sob um senso de indignidade. Ela era considerada imunda, era considerada impura. Ela estava com vergonha, estava com medo, mas não desistiu, até tocar nas vestes de Jesus. Aquela mulher também tocou em Jesus humildemente. Ela tocou por trás, ela tocou silenciosamente, ela prostou-se trêmula aos pés de Jesus. Diz o versículo 32 e 33, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, olha mesmo, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Por isso que a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, quando nos humilhamos, Deus nos exalta. Ela não tocou em Pedro, ela não tocou em João, em Tiago, em nenhum dos apóstolos, mas ela tocou naquele que poderia curá-la e curá-la por completo. Aqueles que tocam em Jesus pela fé são totalmente curados. A mulher foi imediatamente curada. Em Cristo, a cura para todas as nossas enfermidades, quer sejam físicas, quer sejam emocionais, quer sejam espirituais. Ela foi curada física, emocional e até cerimonialmente e espiritualmente pelo Senhor Jesus Cristo. A mulher foi curada por completo. Embora o caso daquela mulher fosse algo crônico e grave, ela foi totalmente curada, mostrando-nos o quê? Que a cura completa para o maior pecador.
Ainda que uma pessoa esteja afundada no pecado, há cura para essa pessoa. Ainda que uma pessoa esteja possessa de demônios, há cura para essa pessoa. Jesus pode curá-la. Ainda que a mente de muitos esteja cheia de dúvidas, elas poderão ser dissipadas. Quando você for até Jesus, Ele vai dissipar todas as suas dúvidas que você tem a respeito de Jesus. Em outras palavras, a fonte ainda está aberta. Vá a Jesus, vá ao rio das águas vivas, que Ele vai te dar de beber essa água que jorrará por toda a eternidade. A fonte ainda está aberta. Se você tocar em Jesus pela fé, haverá só duas pessoas que saberão: você e Jesus. Se você ainda não tocou ou tocar em Jesus nesta noite, talvez você não seja conhecido pelos outros. Talvez você não seja conhecido pelos seus vizinhos após chegar em casa. Mas isto ficará registrado nas cortes lá no céu. Só você e Jesus é que saberá. Você terá convicção que tocou em Jesus pela fé. E Jesus vai saber quem foi que lhe tocou. Você e Jesus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, se prostra aos pés de Jesus, os anjos fazem festas nos céus. Os anjos se regozijam nas cortes celestiais, quando sabem que um pecador se arrependeu, nasceu de novo e entregou sua vida a Jesus. Seu nome pode ser apenas alguém, mas Jesus sabe quem você é quando você tocar nas vestes de Jesus pela fé. O sangue de Cristo estará sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus estará com você. Por isso que Paulo, escrevendo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, Paulo diz que Deus conhece os que são seus, aqueles que tocaram em Jesus pela fé. Jesus conhece cada um pelo seu nome, porque está registrado no livro da vida, nas cortes celestiais, e Cristo sabe quem verdadeiramente tocou nele pela fé. Então, meus amados irmãos, finalizando este segundo ponto, tenha um contato pessoal com Jesus. Esse deve ser o nosso maior objetivo de vida. Devemos fundamentar nossa fé em Jesus. Você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo, sua fé está fundamentada no quê? Todo mundo crê em alguma coisa. Isso não deixa de ser fé. Mas eu pergunto, sua fé está fundamentada no quê? Em alguma coisa você crê? Será que você crê, põe suas esperanças nas pessoas? Será que você crê? Sua fé é nas instituições? Será que a sua fé que você deposita é apenas numa religião, ser um religioso? Será que sua fé se fundamenta apenas nas circunstâncias? Mas a Bíblia diz: depositar a fé na pessoa errada é o motivo de muitos se decepcionarem e perderem
para sempre as esperanças. Vou repetir. Depositar a fé na pessoa errada é o motivo de muitos se decepcionarem e perderem as esperanças para sempre. Não basta ter fé, é preciso fundamentá-la na pessoa certa, e esta pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o único fundamento verdadeiro. Quero que os irmãos abram aí um texto que lembrei-me agora. Abram comigo aí, Efésios capítulo 2, para fundamentar aqui o meu raciocínio. Efésios capítulo 2, palavras do apóstolo Paulo. Eu falei anteriormente que quando nós cremos, depositamos nossa fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo estará conosco. Nós seremos, o sangue de Cristo estará sobre as nossas vidas, nossos nomes estarão escritos no livro da vida. Deus conhece os que são seus. Veja o que é que diz Paulo, Efésios capítulo 2, se referindo àqueles que já tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Veja o que é que Paulo vai dizer. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus, o quê? A pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para quê? Santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós quem? Os crentes, já estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, não basta ter fé, é preciso fundamentar a nossa fé na pessoa certa. Jesus é o único e verdadeiro fundamento. Creiamos em Jesus, nele está a esperança de todo e qualquer pecador que está perdido nos seus delitos e nos seus pecados, como disse aqui Paulo, aqui no capítulo 2 de Efésios também. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados e fomos alcançados pela graça que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, esta é a segunda lição que aprendemos com a vida desta mulher que foi até Jesus, foi curada por Jesus, porque ela levou todo o seu problema para Jesus, ela teve o contato pessoal com Cristo. E terceira e última lição que aprendemos com esta mulher de fé é que aqueles que tocam em Jesus pela fé devem professar sua fé publicamente. Veja o que é que diz novamente, versículo 33 e o 34. Então a mulher, atemorizada e tremendo côncia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, que palavra maravilhosa, não é? A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher rejeitada pela sociedade, considerada impura, talvez para muitos, não tinha condições mais de ser curada, e Jesus chama ela na frente de todos: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mostrando-nos que o quê? Aqueles que tocam em Jesus pela fé devem professar sua fé em Jesus publicamente. Se você já tocou em Jesus pela fé, Jesus, ele já sabe acerca da sua salvação.
Ele deseja que você conte isso para as outras pessoas também, que você testemunhe isto para as outras pessoas. E Jesus pergunta: onde estão aqueles ou aquelas que me tocaram pela fé? E Jesus pergunta: alguém, onde está você? Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você já tocou em Cristo pela fé? Foi alcançado por Cristo? Você já crê que é salva na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Torne isso conhecido dos outros. É isso que Jesus quer. Não se constranja no meio de uma multidão secretamente. Não cale a sua voz. Não se acovarde depois de ter sido curada ou curado por Jesus. Proclame o que aos outros, o que Cristo fez por você. Talvez você já conheça o Senhor há anos e ainda não tenha feito uma confissão a respeito de Jesus em sua vida. Jesus está falando com você nesta noite. Rompa esse silêncio. Testemunhe a meu respeito. Talvez você diga: mas eu não sei nem o que falar. Faça como aquela mulher. Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, mesmo atemorizada, mesmo tremendo, cônscia do que nela se operara, que ela fora curada, veio ao que Jesus quer de você. Prostou-se diante dele, se proste diante de Jesus Cristo e declare toda a verdade. Que verdade? Qual foi a verdade que aquela mulher contou para Jesus? Olha, Senhor Jesus, eu já venho me arrastando há 12 anos com esta hemorragia. Eu ouvi a sua fama, que o Senhor cura cegos, paralíticos, ressuscita até mortos, recupera aqueles que são rejeitados pela sociedade. Toda a verdade que eu ouvi a teu respeito, eu coloquei este propósito no meu coração: eu vou até ele, se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Foi isso que essa mulher falou para Jesus. Então fale para Jesus o que você sabe, o que Jesus fez na sua vida. Testemunhe publicamente. Fale toda a verdade. As pessoas não vão querer saber mais do que isso. Vá e fale o que Deus fez por você e que grandes transformações na sua vida aconteceu depois que você foi tocada, foi curada por Jesus Cristo. Conte o que Cristo curou na sua vida. Conte que Jesus perdoou os seus pecados. Conte ao mundo, àqueles que ainda não creem em Jesus, que Ele salvou a sua vida. Você é uma pessoa salva, remida pelo sangue de Jesus. E fale para o mundo aquilo que o mundo não tem. Jesus pode lhe dar, que é a paz. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus, Ele nos dá a paz dele, que ninguém mais pode roubar. É para toda a eternidade. Jesus Cristo, certa feita, disse: não dou a paz como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, ela é passageira, mas a minha é permanente, é para toda a vida eterna. Você vai ter descanso, você vai ter paz na minha pessoa, e eu vou te dar essa paz todos os dias da tua vida, embora seja qual for a situação, a circunstância que você esteja enfrentando. É a paz que excede todo entendimento. O mundo vai estar todo atribulado, mas você vai ter paz de espírito,
você tem descanso, porque crê no Senhor que governa tudo para a glória e para o seu poder e para a glória dos seus filhos, que somos nós. Você já descansa na paz de Cristo? Você já professou Cristo com seus lábios? Você já conhece de Jesus? Você já ouviu falar que Jesus cura, liberta, salva? Será que você já tocou em Jesus pela fé? Você já foi curado da sua incredulidade? Talvez você era um idólatra, um bebarrão, uma prostituta, um adúltero, ou qualquer outra coisa aí que a sociedade despreza. Mas Jesus diz: vinde a mim. Eu sou o único que posso trazer e dar sentido à sua vida novamente. Então, amados, concluindo e finalizando a mensagem desta noite, se você tocou em Jesus pela fé, Ele te diz: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher foi procurar Jesus para ser curada o quê? Fisicamente. Mas ela foi curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quem saiu lucrando? A mulher. Ela queria apenas a cura física, mas Jesus curou fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E para a sua época, também cerimonialmente. Se você tocou em Jesus já pela fé, Ele te diz: vai-te em paz. Quando Jesus diz: vai-te em paz, é porque Ele nos dá a paz verdadeira. E fica livre de todo o teu mal. São palavras de Jesus, amados. Está escrita, são inspiradas pelo Espírito Santo. A bênção com que Jesus despediu aquela mulher é uma promessa para todos aqueles que se prostram, professam, se arrependem, se convertem e entregam a sua vida a Jesus. Vai-te em paz, fica livre de todo o mal. Talvez alguém ou muitos entraram aqui ou está me ouvindo nesta noite com medo, com angústia, talvez não uma hemorragia física, mas uma hemorragia existencial na sua alma. Mas agora podemos voltar para casa, para a vida com a bênção da cura, da salvação e da restauração por completo das nossas vidas. Podemos voltar em paz para as nossas casas, porque Jesus disse: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filho ou filha, vai-te em paz e fica livre de todo o teu mal. Essa é a promessa de Jesus para todos aqueles que se chegam a Ele, que se arrependem dos seus pecados e que pela fé aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador para as suas vidas. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém.